Passadas as eleições, o governo Bolsonaro foi derrotado nas urnas e isso abre espaço e dá margem para a gente fazer uma discussão sobre o que representou o governo dele nas diferentes áreas em que a gente pode fazer esse tipo de análise. Hoje é política externa. A gente vai discutir a política externa do governo Bolsonaro e dar alguns apontamentos sobre o que pode acontecer para o mandato do governo Luiz Inácio Lula da Silva, que vai começar só em janeiro de 2023. Bom, antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa aciona o sininho, faz essa burocracia aí de YouTube e vamos que vamos. Aqui o canal é de análise de política externa, política internacional, economia internacional, economia também nacional, tenho feito vídeos sobre a temática e a ideia é trazer debate de qualidade, trazer conteúdo de qualidade, discussões relevantes para o Brasil, para a política de hoje. E a política externa é uma política extremamente relevante. No governo Bolsonaro, ela ganhou outro patamar, teve uma mudança de postura em relação a governos anteriores, e é sobre isso que eu vou discutir hoje. Só que, primeiro, vamos conceituar o que é política externa. Política externa de qualquer país é uma política pública. Por quê? Ela vai congregar diversos interesses de classe, sindicais, de sindicatos patronais, de ONGs e terceiro setor, e também ela faz parte de discussão ativa no Congresso Nacional. Lá estão os representantes do voto e representantes da sociedade brasileira e eles fazem a discussão sobre a política externa, sobre os rumos da política externa do Brasil. E claro, o presidente e o ministro das Relações Exteriores têm um papel fundamental, sempre tiveram. No governo Bolsonaro não foi diferente. Bolsonaro presidente e o Ernesto Araújo como ministro das Relações Exteriores por uma boa parte do mandato do presidente Bolsonaro. E o que era o arcabouço? Qual foi o arcabouço? Qual foi a base dessa política externa do governo Bolsonaro? Aqui eu coloco 4 elementos que são muito importantes. O primeiro é o alinhamento e a busca por dialogar com líderes de extrema-direita pelo mundo, com pautas morais e religiosas muito arraigadas, e que a gente consegue identificar como conservadorismo, uma ideologia conservadora bastante enfincada nas decisões de política externa do Brasil. Outro ponto é uma pauta que dialoga com as mudanças econômicas do Brasil, que foi rumo à liberalização ou políticas de liberalização, que foram também pautas aí de muitos acordos comerciais e posturas do Brasil. A questão da segurança e da defesa e da militarização do governo também faz parte da política externa do governo Bolsonaro, e a gente conseguiu ver isso com bastante força também. E um outro ponto é, de fato, o papel das figuras Bolsonaro e Ernesto Araújo, fazendo colocações e se posicionando e fazendo toda uma amarração para colocar em prática esses pilares aí que eu trouxe, e também provocarem uma discussão a nível de mídia, a nível de debate público sobre a política externa do Brasil. E, claro, eles têm um papel muito importante em diversas temáticas que aconteceram, diversos assuntos que ganharam a pauta dos jornais durante o governo do presidente Bolsonaro. Bom, mas aqui começando pelo primeiro ponto que eu trouxe, que é o alinhamento do governo com líderes de extrema-direita ao redor do mundo e com as pautas conservadoras ou reacionárias, como queiram chamar. Mas não era difícil, não era raro ver uma simpatia muito maior do governo com líderes da Polônia, por exemplo, que hoje ainda é o Andrzej Duda, ou da Hungria, que é o Viktor Orbán, e, claro, o principal deles, Donald Trump. Donald Trump é visto pela ala conservadora, por conservadores do mundo inteiro, como uma figura messiânica, um cara que vai libertar o Ocidente do mal. E isso me leva a um outro tema aqui, que é o posicionamento do Ernesto Araújo, muitas vezes colocando questões assim conspiracionistas, de teorias que não tem nada a ver com o que a política externa deve representar, que é a questão, por exemplo, do globalismo, né? Ou uma ideia escatológica ou de fim de mundo que colocava o Ocidente contra o Oriente. E isso reverberou em outros pontos aqui que eu trouxe, né? E eu vou dar um exemplo. A questão de fazer a mudança da nossa representação diplomática de Tel Aviv, em Israel, para Jerusalém, é
uma desestabilização que ocorreu e provocou efeitos, por exemplo, no comércio do Brasil com países árabes, que tem uma rixa histórica com Israel, que houve problemas ali depois da década de 50, em que o Estado de Israel se formou, e até hoje isso reflete, né, nas relações que Israel tem com esses países e como esses países se relacionam com outros países do mundo. O Brasil é um grande exportador de carne bovina para esses países. E isso, claro, não trouxe nenhuma satisfação para eles, porque a mudança de capital foi também baseada na orientação cristã, na orientação neopentecostal de Ernesto Araújo e Jair Messias Bolsonaro e de todo o staff que conduzia a política externa do Brasil, não representando os reais interesses do Brasil, que é fazer comércio com o mundo inteiro e estabelecer boas relações com todos os países. Outro ponto, foi ter chamado e xingado a China. A China é um país que tem e puxa um comércio com o Brasil muito baseado em produtos agro. E é o nosso maior parceiro comercial. Após ele é os Estados Unidos, mas a China tem praticamente o dobro não chega a ser o dobro, mas tem uma representatividade muito grande na pauta exportadora do Brasil. Fazer conflito, criar instabilidade com a China é dar um tiro no próprio pé. E claro, isso foi barrado principalmente pela ala agrária, né, que está representada no Congresso, e o Bolsonaro teve que dar um passo atrás, assim como o Ernesto Araújo, depois de falar de comunavírus no meio da pandemia e de colocar a culpa na China e falar mal da China, teve que dar um passo atrás, falar que a China era importante e queria continuar fazendo comércio com a China. Isso também vai de encontro à questão ideológica que envolve essas alucinações aí do Ernesto Araújo, que falam de guerra de Ocidente contra o Oriente, colocando, né, o globalismo, né, que é essa ideia de que o mundo é liderado por lideranças tipo George Soros, que é um bilionário, e lideranças Illuminati, e países que não aderem à fé cristã, em que eles querem povoar suas ideias pelo mundo e disseminar o comunismo e o gramscianismo por todas as cabeças. Enfim, é uma alucinação. Não vou entrar aqui, posso até fazer um vídeo sobre isso, mas eu nem vou me aprofundar muito na temática, porque ela por si só é delirante, mas ela teve impactos reais para o Brasil. Muitas das falas e ideias que Ernesto Araújo, Bolsonaro e até Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, iam de encontro aos interesses do Brasil. A questão da China ficou clara, a questão dos países árabes ficou claro, e fazendo um alinhamento muitas vezes automático aos Estados Unidos, e cedendo em questões muito importantes para nós. Se por um lado a ideia do Brasil era avançar no alinhamento com a OCDE e ter preferência comercial e se colocar numa posição de país membro da OCDE para fazer as mudanças necessárias para isso, institucionais, por outro, ao fazer um alinhamento ideológico com os Estados Unidos, se colocava numa posição, por exemplo, na OMC, de abrir mão da condição de país em desenvolvimento para favorecer o comércio com os Estados Unidos em prol dos Estados Unidos e abandonando o nosso interesse nacional. Isso aconteceu com o Brasil. Esse alinhamento ideológico, portanto, foi algo que imperou em muitas questões e que colocou o Brasil em diversas saias justas, em diversos momentos de constrangimento, como foi o fato do Paulo Guedes, o ministro da Economia, ter xingado a mulher do presidente da França, Emmanuel Macron, e isso provocar até um rechaço internacional contra o presidente Bolsonaro e o governo do presidente Bolsonaro. Situações muito constrangedoras, muito ruins. E, claro, a questão ambiental, que foi outro tema que foi colocado, mas eu quero guardar um tempinho para falar especificamente dele, mas ele envolve países como Alemanha, França, Noruega, que participam do Fundo de Proteção à Amazônia, que é o Fundo Amazônia, e que pararam em um certo momento de fazer repasse pela política ambiental que o Bolsonaro estava fazendo, de aumentar
ou de se omitir em relação à depredação da Amazônia e aumento de queimadas. Mas eu vou falar um pouquinho depois sobre isso. Mas aqui, para fechar essa questão ideológica e falar um pouquinho sobre a questão comercial, que eu já falei, na verdade, né? Já comecei a falar, mas muito dos posicionamentos do governo foram pautados pela questão ideológica e que atravessavam para esses outros elementos que eu coloquei, que transbordavam negativamente. Então, a questão ideológica muitas vezes se colocou acima das outras, e o caso dos Estados Unidos aí que eu falei em relação ao comércio desvantajoso para o Brasil, isso acho que é para o comércio de trigo, se eu não me engano, mas não se justifica esse alinhamento automático aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um país, por exemplo, que exporta muitas coisas e compete com o Brasil em diversos elementos, itens da balança comercial, que o Brasil exporta também e os Estados Unidos exporta. A questão do trigo foi uma questão pontual, mas a gente pode identificar na questão de minérios, na exportação de minérios, tem uma concorrência entre Estados Unidos e Brasil, enquanto a China não. As pautas exportadoras de competição entre China e Brasil no mundo são muito diversificadas. O Brasil, por exemplo, tem um fluxo de investimentos externo, direto, que vem da China, muito baseado em tecnologia. Então, o Brasil consegue, nas suas indústrias que se escassearam nos últimos anos, importar bens para a produção industrial que vem da China e investimentos da China, tanto no setor de óleo, no setor de satélites, no setor de tecnologia de ponta. E quando o Brasil faz declarações contra a China, que às vezes são xenofóbicas, né? Elas são um ponto de instabilidade, um ponto de incerteza para o futuro, porque o parceiro comercial China, ele além de mais representativo quantitativamente, ele é representativo qualitativamente, porque a gente tem parcerias em questões tecnológicas importantes e que vão também reverberar na segurança nacional, como a questão dos satélites. Essa postura, né, ideológica, essa postura conservadora, essa postura que abarca ideias religiosas de fim de mundo, de fim dos tempos, de guerra cultural, guerra contra o comunismo em abstrato, essa ideia de comunismo, trouxe eventos e situações negativas para o Brasil, para o comércio brasileiro, e também colocou em risco investimentos de parceiros importantes como a China. E claro, né, a gente está falando de um governo, como eu disse, que tem como elemento central a liberdade, a liberalização econômica. Desestatizou muitos órgãos, muitas empresas estatais, né? Órgãos não, mas empresas estatais, e também quis fazer muitas parcerias comerciais baseado na ideia do livre mercado. Só que a questão ideológica muitas vezes acabou entrando dentro desse princípio econômico e causou problemas para o governo e na sua base, porque a base é muito constituída, povoada por representantes do agronegócio. Então esses dois pontos aí, eles foram bastante complicados e fizeram parte do governo Bolsonaro de maneira bastante importante. Outro ponto é a questão da segurança, ou a ideia de securitização, que colocou o Brasil em um certo momento, né? E claro, isso eu acho que na minha visão não ia acontecer, mas colocou o Brasil em maus lençóis, em uma perspectiva de talvez entrar em guerra com a Venezuela, por uma questão também ideológica, né? Porque ali há um governo de esquerda e que é considerado ditatorial pelo Bolsonaro, pelo staff do Bolsonaro. Só que ao Brasil não interessa guerra nenhuma, inclusive interessa fazer negócios, como o Brasil faz com a Arábia Saudita, que também é uma ditadura, e o presidente Bolsonaro, depois também das declarações que eu comentei aqui, feitas em relação aos países árabes e a mudança de representação diplomática de Tel Aviv para Jerusalém, fez com que o Bolsonaro fosse encontrar o príncipe da Arábia Saudita, o Bin Salman. Então, não há um problema, e não deveria haver para nenhum governo, de fazer negócios com qualquer país que fosse. Os Estados Unidos pode se dar o luxo, talvez, de não fazer com a Arábia
Saudita, mas ele faz, né? Um grande parceiro de anos. Pode se dar o luxo de não fazer com o Irã e ter questões securitárias ali na região do Oriente Médio, mas nós não. Nós somos um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, como queiram, mas a gente precisa de fontes de comércio e de renda de diversos lugares do mundo. A questão de segurança é um ponto importante. Como eu falei, o Brasil tem parceria com a China em satélites, o Brasil tem parceria com a França, por exemplo, na questão militar, tem parceria com os Estados Unidos e tem muitos militares do governo Bolsonaro. São quase 6.200 cargos loteados por militares que estão em postos civis, e essa foi a tônica. E muito disso ajudou, por exemplo, o Brasil ter uma base dos Estados Unidos aqui colocada, porque o militarismo do Brasil ele é muito alinhado com os Estados Unidos, e isso facilitou das coisas acontecerem dessa forma. A questão da segurança também fez com que o Brasil fechasse acordos com Israel, por exemplo, de compra de itens relacionados à inteligência artificial e monitoramento. E fez isso com diversos países, a China, com Israel, fez a pauta de segurança ser uma pauta importante também, uma pauta liderada pelos militares, uma representação civil que também era totalmente orientada para as ideias militares, né, dos militares, né, da caserna. E esse foi um eixo importante, tanto do governo domesticamente, quanto nas parcerias que ele foi travando com o resto do mundo. E por último, a questão tanto do fundo da Amazônia, que eu falei que eu ia falar mais tarde, e quanto da figura do Bolsonaro. Aqui eu coloco um parênteses, né, que eu vou falar sobre um movimento que o Trump fazia muito de negociação e que resultou numa desavença com os países que mandam dinheiro para o Fundo da Amazônia a título de proteção do meio ambiente, que é o brinksmanship. Esse conceito que eu retiro aqui de um texto que eu li do Dr. Bruno Maciel. Ele fala que em determinado momento o Bolsonaro ele fazia sinalizações a título, né, de criar instabilidade e criar uma negociação bastante conflituosa para auferir resultados positivos e dinheiro para o Fundo da Amazônia, ameaçando talvez até colocar fogo na floresta. Claro que não falou isso, colocarei fogo, ou vocês me deem dinheiro ou eu coloco fogo. Isso não foi dito pela boca do Bolsonaro, mas a completa inação e o desprezo pela pauta do ambiente dá para a gente categorizar, assim como o Dr. Bruno Maciel fez, como uma movimentação de brinksmanship. A única coisa que eu me pergunto é se, de fato, dada às vezes, inaptidão do governo em lidar com certos assuntos, se isso foi pensado cuidadosamente nos mínimos detalhes para ter um resultado que fosse positivo para o Brasil. O que causou para o Brasil foi uma desconfiança enorme na nossa capacidade em lidar com os nossos recursos naturais, ao ponto de chegar e aí, claro, né, isso é totalmente reprovável, que eu vou falar aqui agora, mas um intelectual das relações internacionais, chamado Stephen Walt, cunhou um texto dizendo que a Amazônia, na verdade, não é do Brasil, ela é um patrimônio do mundo e que ela deve ser olhada pelo prisma da segurança e, se necessário, talvez, né, colocar exércitos aqui para proteger o Brasil de si mesmo, né? Isso, claro, deve ser totalmente rechaçado, isso não tem pé nem cabeça, mas isso representa, de fato, que nós precisamos cuidar desse bem. Nós não podemos ficar balançando o barco até criar instabilidades insolúveis com outros lugares do mundo, e que nós podemos, alinhado com outros lugares e outros países, criar nossa política ambiental soberana sem precisar ficar criando instabilidade e incerteza em relação ao que a gente representa no mundo. Nós não precisamos ficar criando tensões diplomáticas inúteis, como mudar a embaixada em Israel, como fazer críticas à China por nada, simplesmente porque não há uma concordância ali no âmbito privado dos agentes do Estado em relação à China. Não precisamos fazer nada disso e nem ficar apelando para esse tipo de expediente, de agenda, para fazer uma política externa bem feita. Aliás, isso só atrapalha.
E a gente precisa olhar os interesses do Brasil e como o Brasil consegue auferir resultados econômicos melhores, econômicos, sociais, que vão reverter em resultados sociais. Essa tem que ser a orientação da política externa. O governo Lula, ele provavelmente vai adotar o mesmo princípio de que foi lançado à mão durante o seu governo, a chamada política externa ativa e altiva, ou seja, buscando soberania, buscando espaços multilaterais, sem um alinhamento direto a Estados Unidos, como foi feito, ou até mesmo a China, sem esse tipo de postura, e indo atrás de parceiros, como fez e incentivou a criação dos BRICS e das instituições que fazem parte dos BRICS. BRICS, né, para quem não sabe, é a junção, é uma sigla, um acrônimo que junta Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o South Africa, né, que é o S do BRICS. Isso deu origem a encontros anuais, isso deu origem ao Banco de Desenvolvimento do BRICS e a um acordo de reserva de contingência, que hoje em dia não serve para muita coisa esse acordo, mas ele foi uma iniciativa importante e que coloca o Brasil dentro de uma iniciativa institucional que não é alinhada a uma grande potência como os Estados Unidos e nem a Europa. Isso é muito importante, acredito que o Brasil vai continuar nesse tipo de perspectiva, mas ele vai precisar ser muito mais inteligente do que foi no governo Lula e, claramente, do que o Bolsonaro fez e o que foi o governo Bolsonaro. Por quê? O presidente Lula vai precisar lidar com o mundo dividido, coisa que eu falo direto nesse canal e coisa que é a realidade do sistema internacional tal qual ele se apresenta. Há uma disputa gigantesca entre Estados Unidos e China e o Brasil precisa, de certa forma, tentar buscar dialogar com esses dois atores que estão cada vez mais se atretando e tentar ao máximo não ter alinhamentos de nenhum tipo diretamente relacionados a um ou outro. Isso é um movimento profilático, ou seja, um movimento de proteção que o Brasil pode fazer para si mesmo para tentar comercializar da melhor maneira possível com ambos, porque ambos são, como eu falei, os maiores parceiros comerciais, os maiores parceiros que o Brasil possui em termos de relações econômicas e não vale a pena fazer treta e fazer briga com nenhum deles. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é extirpar todo o bolsonarismo do Ministério das Relações Exteriores. Porque, como eu falei, a política externa é uma política de Estado. Não é uma política de religião, não é uma política de ideologia, é uma política que visa o bem comum do Brasil. Fazer e criar situações que vão colocar em risco o nosso comércio internacional, o prestígio internacional do Brasil, não é função do Estado do Brasil, não é função da política externa. Então, esses são os dois pontos que tem que ser feito. Acredito que o presidente Lula vá nesse sentido, porque vai repetir uma postura do passado, mas a gente precisa fazer tudo isso e, claro, aliar a questão da soberania. Nosso território, são os nossos interesses acima de outros interesses. Claro, sim, abandonar a cooperação regional, que foi abandonada pelo governo Bolsonaro, o Mercosul e as outras iniciativas relacionadas a financiamento de infraestrutura, como a LAD, ou outras pautas e agendas que eram importantes para o continente sul-americano foram abandonadas, e isso vai ser retomado, isso é importante também, uma perspectiva no âmbito regional, e dessa forma que acredito que as coisas vão caminhar. Então, por hoje era isso, pessoal. Até a próxima e vamos que vamos. Valeu, abraço.